Raul, José Sócrates foi reeleito secretário-geral do PS com mais de 90% dos votos. Isto indicia que o ainda primeiro-ministro tem alguma possibilidade de voltar a ser reeleito? Depende do resultado eleitoral. Obviamente. Que tiver no dia 5 de junho. É evidente que se Sócrates ganhar as eleições, continuará. Há uma coisa em que Sócrates tem razão. E como é que continuará a relação com Cavaco Silva? Difícil. Eu acho que dificilmente ela será a mesma que foi quando houve aquela ideia de cooperação estratégica, mas as coisas são o que são e, portanto, eu acho que políticos responsáveis, se quiserem ser responsáveis, são capazes de pôr à frente dessas dificuldades o verdadeiro interesse nacional. E dificilmente conseguirá a maioria absoluta, já que também não há nem coligações. Esse é o problema, mas aí entra, de facto, o Presidente da República. Aquilo que Cavaco não fez em setembro de 2009 e, obviamente, a realidade nacional já o exigia, porque não podemos culpar só o engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, desta cavalgada para o abismo, para o precipício. O Presidente da República é, na minha opinião, o responsável por esse caminho. Mas dizia-te eu que Sócrates é natural que tenha sido reeleito com esta votação norte-coreana. Agora, é evidente que se perder as eleições, e se me permites o termo, se levar uma banhada nas eleições, é evidente que qualquer partido político reage naturalmente também a uma situação dessas e haverá quem diga e mostre ao engenheiro Sócrates que o seu tempo político acabou à frente do Partido Socialista. Será tão natural quanto isso. Agora, é evidente que as eleições não resolvem por si o problema. Imaginemos um 50-50, utilizando uma imagem. Está criado um grande problema em Portugal. E, obviamente, aí o sistema democrático tem que ser capaz de saber ultrapassar essa dificuldade. É um desafio ao próprio sistema político-constitucional português, que é qual o papel e qual a margem de manobra de um Presidente da República, num sistema semipresidencialista, onde o Presidente da República tem o poder da palavra e o poder da bomba atómica, resolver essa questão. E esta aproximação do Bloco de Esquerda e PCP pode fazer alguma diferença aqui nestas manobras eleitorais? É o pragmatismo a vencer as diferenças. Em política isso tem muita força. E tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista perceberam que há sinais claros na sociedade portuguesa que os portugueses estão fartos desta alternância. Ou seja, uma vez governa o PS, outras vezes governa o PST, andamos neste bloco central de interesses em que os verdadeiros problemas nacionais não são resolvidos. E, portanto, a esquerda, perante esta situação, com quase 300 mil pessoas na rua há pouco tempo, pessoas que não são da geração à rasca, são gerações que estão à rasca, que manifestam o seu descontentamento perante a situação. Não é a situação de há 1 ano, há 2 anos. É a situação de muitos anos de acumular de uma maneira muito portuguesa de empurrar os problemas com a barriga e que depois, obviamente, que isto tinha que dar nisto. Mais tarde ou mais cedo, iríamos acabar assim. Mudando o governo, se de facto José Sócrates não for reeleito, dificilmente mudará a necessidade do país tomar medidas duras. Ou seja, com José Sócrates, Pedro Passos Coelho ou qualquer outro político, Portugal vai ter de, provavelmente, enfrentar mais medidas de austeridade. Eu acho que Portugal tem que fazer 2 coisas. Uma é imediata, que é a resposta que vai ter que dar ao FMI ou à União Europeia, indiferente quem é, que é corte. Eu tenho que passar de uma despesa de X para X menos Y. E esse Y é o que nós vamos negociar. Se é o 13º mês, se é o 14º, se é redução de reformas, nós temos que cortar na despesa. Mais importante do que cortar na despesa é alterar a evolução dessa despesa. Essa despesa em Portugal, estes cortes que temos estado a fazer ao longo dos anos, são completamente ultrapassados por uma dinâmica de crescimento da despesa gigante. A nossa despesa de prestações sociais nos últimos 5 anos subiu a 6% ao ano, os salários quase igual. Portanto, nós temos que arranjar forma da nossa despesa não aumentar. Mas, Pedro, olhando para a Grécia e para a Irlanda, o que é que ajudou a intervenção do FMI? Marta, aqui não é questão do FMI. É nós próprios... Uma ajuda externa, seja FMI ou Nós temos de ajuda externa para resolver um problema de liquidez. Claro. Se calhar precisamos de ajuda externa para desculpar o que vamos ter que fazer. Nós vamos ter que dizer, não somos nós não... Então nós só precisamos de um bode expiatório. Nós precisamos de um bode expiatório para dizer assim, nós temos que cortar uma série de coisas e depois vamos ter que cortar a evolução delas. Não é só cortar os ordenados dos professores, por exemplo. É dizer que as carreiras dos professores vão mudar radicalmente e que só se calhar 5% se reformam no topo da carreira. José Sócrates mencionou isso mesmo, se voltasse a ser eleito, voltava a repor a avaliação dos professores. Eu acho que aí José Sócrates tem toda a razão. Quer dizer, mas também voltou a dizer que o TGV é para avançar. De quando em vez tem um choque com a realidade. Há ali uma luz que se acende e ele... O TGV é evidente que não pode fazer parte deste discurso quando há estas emergências sociais. Ninguém percebe. Quem tem dificuldades em casa,
dificuldades muito sérias, é como dizer, não tens dinheiro para comer, mas vais ter um comboio de alta velocidade onde eu nunca vou entrar, porque não tenho Raul, há dinheiro para o pouco bilhete. falavas do aumento da tensão social. Hoje, numa opinião do João Paulo Guerra no Diário Económico, ele faz uma comparação com a Islândia, em que o governo nacionalizou a banca, pediu intervenção do FMI, mas a população manifestou-se, houve eleições antecipadas, houve referendos, recusaram pagar as dívidas da banca, enfim, uma série de intervenções da população. O que é que falta acontecer em Portugal para haver mais intervenção da banca? Será que era preciso, por exemplo, referendar intervenção ou não de ajuda externa do FMI? Acho que já não estamos nesse tempo. Primeiro, a Islândia tem 300 mil pessoas, é uma ilha. É Madeira. Hã? É uma Madeira. É uma madeira, portanto, enfim, tem problemas que emergem mais e as pessoas se manifestam, 300 mil, fazem muito barulho, estão concentrados e, portanto, isso, mas não tem os problemas de Portugal. E a questão portuguesa é mais séria, na minha opinião, infelizmente para nós, porque, quer dizer, nós já não temos, era o que Pedro dizia, nós provavelmente estamos na iminência. Que tipo de líder, Raul, evita uma revolução social? Eu acho que terá que ser um líder que tenha a consciência de que provavelmente é um líder a prazo. O que é que eu quero dizer com isto? Um Primeiro-Ministro tenha a consciência de só ultrapassa as dificuldades dizendo claramente a verdade aos portugueses, dizendo coisas que os portugueses não querem ouvir. O PEC 4 ou 15 duro do que aquele que o Primeiro-Ministro apresentou em Bruxelas vai ser mais... Nós andamos com a FMI adormecido. É uma situação ingrata, seja para quem for, que for para o Governo. Claro, mas a política tem esses momentos. Nós andamos com a FMI adormecido aqui. Nós fizemos um cenário macroeconómico há 4 meses que dava um crescimento de 0,2 na economia em 2011. Vamos ter uma recessão de 1 ponto tal. Quer dizer, portanto, isto, o Primeiro-Ministro sabia disto. Ele convenceu-se é que o ânimo vencia as dificuldades da economia. Não conseguiu, nem vai conseguir assim. Portanto, o Primeiro-Ministro tenha a consciência de que, provavelmente, vai fazer só um mandato, se chegar a fazer um mandato. Mas vai dizer aos portugueses e fazer e implementar aquilo que é necessário. Um bom Primeiro-Ministro é... Exatamente. Muito obrigada aos dois pela vossa o análise FMI. nesta edição do Meio-Dia e até à próxima semana.